Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos estudar o capítulo 13 do Evangelho de Lucas. Lucas começa este capítulo relatando que algumas pessoas falavam a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos havia matado ou mandado matar. Pilatos era o governador romano, representante de Roma naquela região. Era conhecido por sua dureza com o povo israelita. Esses galileus provavelmente provocaram alguma agitação enquanto faziam sacrifícios no templo, e por ordem de Pilatos, o seu sangue foi misturado ao sangue dos sacrifícios. Jesus esclarece que esses galileus que foram mortos por ordem de Pilatos não eram mais culpados que quaisquer outros galileus. Não é pelo fato de eles haverem morrido de uma forma cruel que eles eram piores do que outros. Não eu vos digo, mas se não vos arrependerdes, todos perecereis do mesmo modo. A palavra traduzida como arrepender é metanoia, que é a mudança de mente, a conscientização. Jesus cita ainda um outro acidente que provavelmente havia acontecido há pouco tempo, que foi a queda de uma torre no qual morreram 18 pessoas. E repete que é necessária a mudança de mente. Percebemos que Jesus deixa claro que as dores que experimentamos não se devem exclusivamente à colheita de nossos atos passados. Este é um planeta de provas. Somos crianças espirituais e precisamos nos fortalecer através de provas. Mesmo uma pessoa moralmente muito elevada experimenta a dor neste planeta. Mas para superarmos este estágio em que a dor é inevitável, precisamos nos conscientizar de nossa realidade espiritual. Precisamos mudar a nossa mente para corrigirmos a nossa trajetória espontaneamente, sem esperar que a vida nos apresente provas sem que estejamos preparados. Ao nos conscientizarmos, percebemos que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. A seguir, Jesus nos conta uma parábola. Alguém tinha uma figueira plantada em sua vinha e, ao vir procurar fruto nela, não encontrou. Disse ao vinhateiro: há 3 anos venho procurando fruto nesta figueira e não encontro. Corta-a. Por que ainda ocupa inutilmente a terra? Em resposta, ele lhe disse: Senhor, deixai-a ainda este ano, até que eu cave ao redor dela e jogue adubo. Se vier a produzir fruto, bem, caso contrário, a cortarás. No capítulo 3 do Evangelho de Lucas, João Batista diz que o machado já está junto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada ao fogo. Tanto lá como aqui, a árvore somos nós. A árvore é o espírito que não dá fruto. João Batista, que preparou o caminho de Jesus, que pregou a base necessária para que se tenha condições de assimilar e praticar o ensinamento de Jesus, disse que devemos produzir frutos dignos da mudança de mente, frutos da conscientização. Para que a árvore não seja derrubada, é preciso escavar em torno da árvore, ou seja, afastar da árvore aquilo que a cerca e adubar as raízes da árvore. As raízes que representam a consciência do Espírito. Jesus havia dito há pouco, referindo-se aos galileus mortos por Pilatos e aos que morreram na queda da torre, que é preciso mudar a mente. É preciso se conscientizar e se antecipar aos fatos, corrigindo o rumo da nossa trajetória espontaneamente. O mesmo sentido nós encontramos nesta parábola. É preciso libertar a raiz da árvore, ou a consciência do espírito, de tudo aquilo que a impede de dar frutos e promover a conscientização. A seguir, Jesus estava ensinando num sábado na sinagoga. E eis que uma mulher que tinha um espírito de enfermidade há 18 anos estava encurvada, não podendo endireitar-se completamente. Ao vê-la, Jesus chamou-a e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E lhe impôs as mãos. Imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Percebemos que ninguém pede ajuda a Jesus. Jesus declara que a mulher já estava livre da sua enfermidade. Temos sustentado, ao longo deste estudo, como uma opinião pessoal, que houve um longo e detalhado planejamento para que Jesus executasse a sua missão.
Foram reunidos os espíritos certos, nos lugares certos, nos tempos certos e nas circunstâncias mais adequadas. Acreditamos que os espíritos que Jesus curou, na sua maioria, já haviam restabelecido o equilíbrio com a lei de causa e efeito. Não através da dor, pois sabemos que a dor por si só não tem o poder de curar. A dor é um mecanismo que nos indica que nos desviamos do caminho reto que leva a Deus. Mas Jesus não curaria esta mulher, por exemplo, se ela não fosse merecedora de cura, ou ela já havia compensado seus erros passados através de boas ações, ou Jesus estava oferecendo a ela uma espécie de moratória, desligando-a do efeito dos seus erros passados temporariamente, para que ela tivesse a chance de se reajustar espontaneamente. Também precisamos ter bem claro que nem todos os casos de doença são devidos a erros cometidos no passado, de jeito nenhum. Vivemos num planeta de provas e expiações. No caso de doença nascida de erros cometidos no passado, estaríamos expiando. Mas também é comum que a doença seja apenas um instrumento de prova para o espírito, um meio de fortalecer o caráter, de eliminar antigos vícios, de nos mantermos afastados de determinadas tendências, um meio de servirmos de instrumento de aprendizado para os familiares, ou mesmo uma ferramenta para fortalecermos a fé com a conquista da cura. Neste último caso, não faltam exemplos de pessoas que são curadas de suas doenças no próprio meio espírita ou em qualquer meio religioso, e que com isso consolidam a sua confiança em Deus através da conscientização da realidade espiritual. A mulher não pediu a Jesus que a curasse, mas não sabemos o que se passava no plano astral. Jesus, que mantinha-se consciente também no plano astral, declarou que a mulher estava livre da sua enfermidade. Podemos notar que não era a mulher propriamente dita que estava enferma, mas que ela tinha um espírito enfermo a acompanhava. É importante notarmos a ligação deste caso da mulher encurvada com o caso dos que morreram com a queda da torre. Foram 18 homens que morreram, e fazia 18 anos que esta mulher andava sob a influência deste espírito. Jesus deixa claro no caso da torre que eles não eram mais culpados do que qualquer outra pessoa. Do mesmo modo, parece que esta mulher não sofria deste mal necessariamente por uma questão de culpa. Ela apresentava-se resignada, tanto é que não pediu ajuda a Jesus. A impressão que temos é que se tratava de uma prova para o seu crescimento espiritual. Há um sentido mais profundo aqui. A mulher encurvada representa o espírito que carrega um fardo excessivamente pesado nos ombros. Sabemos que Deus não nos dá um fardo que nossos ombros não possam suportar. Se o espírito está encurvado, o fardo que ele carrega nos ombros não é de Deus. O Cristo nos livra do fardo inútil. Assim como a figueira não dava frutos e precisava que fosse removida a terra a seu redor, para que novos elementos pudessem adubá-la, assim também o espírito que carrega um fardo inútil precisa ver-se livre dele, para que novas atribuições possam ser abraçadas e para que o espírito volte a dar frutos. Jesus é criticado novamente por curar no sábado, que era o dia do descanso, que era o dia em que era proibido trabalhar. Já tratamos deste tema no vídeo de número 7, quando lembramos do ensinamento de Jesus de que as regras foram feitas para o homem e não o homem para as regras. Jesus argumenta desta vez que nos sábados qualquer um deles costumava soltar o seu boi ou o seu jumento para dar de beber a eles. Se eles soltavam os animais para que pudessem beber, como se opor a que se soltasse a mulher que há 18 anos estava presa? Dissemos que a mulher carregava um fardo muito pesado e que se os seus ombros não aguentavam essa carga, é que essa carga não era de Deus. Jesus diz que ela estava presa de Satanás. Sabemos que Satanás quer dizer adversário, é o antagonismo a Deus, é o contrário à espiritualização, é o apego à materialidade. O apego excessivo à matéria é a carga que nos pesa nos ombros. Tudo o que nos prende à materialidade, o orgulho,
O egoísmo, a vaidade e a ambição excessiva são pesos que nos impedem a evolução espiritual. A seguir, Jesus faz duas comparações com o reino de Deus. São as parábolas do grão de mostarda e do fermento. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda que um homem lançou em seu horto, cresceu, tornou-se uma árvore e as aves do céu aninharam-se em seus ramos. O reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até que toda a massa estivesse fermentada. Jesus nos disse em outra ocasião que o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus é o nosso próximo estágio evolutivo, em que o espírito há de predominar sobre a matéria. Para desenvolvermos o reino de Deus dentro de nós, precisamos superar exatamente as características satânicas que nos prendem à materialidade. Temos que nos libertar dos fardos que carregamos para conseguirmos escalar os degraus da evolução espiritual. Assim como o grão de mostarda, que era considerada a menor das sementes, o reino de Deus está dentro de cada um de nós em estado embrionário. Compete a nós fazê-la germinar e crescer. Assim como o fermento escondido na farinha, o reino de Deus está escondido em nosso íntimo, esperando levedar, esperando que nos conscientizemos e mudemos a nossa escala de valores. Enquanto Jesus percorria as cidades e aldeias, ensinando, caminhando para Jerusalém, alguém lhe perguntou se são poucos os que se salvam, e Jesus lhe respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos buscarão entrar e não serão capazes. A porta é estreita, assim como o caminho é reto. O caminho que leva a Deus é uma reta. Qualquer desvio ou atalho é perda de tempo e desperdício de energia. Caminhando em linha reta, sem nos desviarmos com as distrações materiais, com os falsos valores do ego, do personalismo, dando de nós mesmos ao próximo, seguindo, enfim, o ensinamento moral do Cristo, estaremos em condições de entrar pela porta estreita. Quando se levantar o senhor da casa e fechar a porta, e vós que estáis de pé do lado de fora começardes a bater na porta, dizendo: Senhor, abre para nós. Em resposta ele vos dirá: não sei de onde sois vós. Então começareis a dizer: comemos e bebemos diante de ti, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos, obreiros da injustiça. Não é o fato de falar de Deus ou de Jesus que nos torna aptos a evoluirmos ou a nos salvarmos da escravidão à matéria. Ninguém se torna melhor porque resolveu crer em Jesus, se não se esforça por praticar o ensinamento de Jesus. Jesus diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. A palavra grega que é traduzida como esforçai-vos é agonizeste, de onde deriva na língua portuguesa a palavra agonia. Agonizeste, presente do imperativo do verbo agonissomai, que quer dizer esforçar-se, competir, fazer o máximo possível. Não adianta dizer que aceitou Jesus e não se esforçar para a mudança interna. Não adianta só rezar, é preciso agir. Depois que nos conscientizamos, não podemos mais perder tempo. Temos que nos doar ao próximo. Não é a religião ou crença que salva. Qualquer espírito encarnado de qualquer parte do planeta, mesmo não conhecendo Jesus, mas praticando o que Jesus nos ensinou, conquista o reino de Deus. Em outra ocasião, Jesus disse que as prostitutas e os cobradores de impostos, que eram considerados impuros, entrariam antes no reino de Deus do que os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, que eram entendidos na sua religião, que gozavam de grande autoridade, mas que eram moralmente baixos. De qualquer modo, quando perguntaram a Jesus se são poucos os que se salvam, Jesus não respondeu a pergunta. Apenas disse para nos esforçarmos, para darmos o melhor de nós para entrarmos pela porta estreita. Jesus não respondeu porque a pergunta estava errada, pois não são poucos ou muitos que serão salvos. Todos serão salvos. Quanto a ser salvo ou não ser salvo, quanto a evoluir ou não evoluir, quanto a ser feliz ou não ser feliz,
Quanto a isso, nós não temos escolha. Todos seremos salvos, todos iremos evoluir, todos conquistaremos a felicidade. Só o que depende de nós é o tempo que levaremos para isso e as condições em que conquistaremos isso. O nosso livre-arbítrio, em última análise, refere-se apenas ao tempo que demandamos em nossa evolução, pois como filhos de Deus, estamos todos fadados ao progresso e à felicidade. A porta estreita também se refere aos desencarnados, pois muitos anseiam por uma nova oportunidade na matéria e às vezes é preciso esperar muito. Hoje, a fila para reencarnar é grande e a porta é estreita. Nesta mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se, dizendo-lhe: sai e vai embora daqui, porque Herodes quer te matar. Disse-lhes: ide e dizei a esta raposa: eis que expulso demônios, levo ao cumprimento curas hoje e amanhã, e no terceiro dia estou consumado. Todavia é necessário caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, porque não é admissível um profeta perecer fora de Jerusalém. Os comentaristas do Evangelho são unânimes em achar que os fariseus avisam Jesus com más intenções, em tom de ameaça. Não temos essa impressão. Os fariseus eram, dentre os grupos dominantes entre os israelitas, os que tinham conhecimentos mais avançados. De acordo com o historiador Flávio Josefo, que era fariseu e que viveu naquela época, eles acreditavam, embora de maneira muito confusa, na reencarnação. Uma demonstração disso é quando Nicodemos, que era fariseu, procura Jesus para interrogar Jesus a esse respeito. Jesus costumava comer na casa de fariseus. O próprio fato de Jesus cobrar duramente os fariseus é indicativo do fato de que eles tinham mais esclarecimento do que os outros. Não podemos pensar, portanto, que todos eles estivessem tramando contra Jesus. Jesus promovia curas e afastava os espíritos obsessores. E disse que no terceiro dia estaria realizado o seu objetivo. Algumas traduções dizem: e no terceiro dia estou consumado, ou completado, ou morto. A palavra grega é teleiomai, presente do indicativo do verbo teleio, que quer dizer realizar o objetivo, tornar perfeito, plenamente desenvolvido. É necessário caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, porque não é admissível um profeta perecer fora de Jerusalém. Essa afirmação de Jesus geralmente é vista como uma ironia pelo fato de que alguns profetas haviam morrido em Jerusalém. É verdade que Jesus diz isso logo em seguida, mas devemos nos lembrar do significado da palavra Jerusalém, que é a visão da paz. O profeta, que hoje nós chamamos de médium, deve morrer na visão da paz. Deve desencarnar com a sensação do dever cumprido, de acordo com as faculdades mediúnicas com que reencarnou. Seja promovendo curas, restabelecendo as energias através do passe, seja participando das sessões de desobsessão, o médium é quase sempre um espírito que reencarna com uma tarefa a cumprir. E só o pleno desenvolvimento e cumprimento desta tarefa lhe proporciona a visão da paz. A tarefa do médium, como de qualquer trabalhador da causa do Cristo, deve dar frutos dentro do período estipulado, que Jesus representa como sendo 3 dias. É preciso dar fruto em 3 dias, diferentemente da figueira, no início deste capítulo, que não deu fruto em 3 anos. Espero que você reflita sobre os temas abordados. Muito obrigado por participar deste estudo. Muita força e paz para você. Você já se inscreveu no meu canal? Aqui embaixo há o campo para você se inscrever. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. E compartilhe este vídeo nas redes sociais para que mais pessoas possam assistir. Obrigado